Mas a fala foi muito boa, eu consegui pegar, eu não peguei a do Matheus, né, Matheus? Mas sei por onde andas, né? Então conheço as considerações que você faz, mas consegui ouvir a do Lucas, muito boa, viu, Lucas? E do Thiago agora no final, extremamente interessante, porque a gente escuta da EPE, né? Da Empresa de Pesquisa Energética, que é um referencial. Então eu queria abrir aqui para um debate, né, aproveitando aqui que a gente tem o olhar para a questão regulatória, né, e as expectativas e dados, e é ponto fundamental, né, a gente sabe o quanto essa discussão é importante para o setor. Eu queria começar pelo Lucas, que já está aqui mais próximo. Lucas, na visão tua, né, como especialista do setor, como quem tem discutido o setor, quais são os desafios atuais que a gente tem na 14300? Olha, Guilherme, eu acho que logo de entrada, até um ponto que o Thiago pontuou, que a gente vai começar a ter discussões na ANEEL agora, por exemplo, que aí acho que vai ser o próximo ponto de boa discussão em relação a TUS de G. Se a gente vai ter uma TUS de injeção ou de fato uma TUS de G que a gente está acostumado. Então, assim, hoje para mim, na 14300, a gente ainda tem um certo limbo normativo, né, ou seja, uma zona cinzenta que precisa ser regulamentada pela ANEEL e discutido com o mercado. A TUS de G é o primeiro ponto de preocupação. Por quê? Porque a gente já tem ali a ANEEL direcionando, né, uma resposta light que houve recentemente, indicando que ela vai talvez indicar uma tarifa específica de injeção para geração distribuída, que a gente está chamando embaixo de TUS de GD e não TUS de G. E isso é um pouco impactante, porque todo mundo do mercado está contando com a TUS de G e está fazendo a precificação, porque a gente tem que fazer a precificação agora, não tem o que fazer, com a TUS de G. E aí, se vem algo diferente, isso vai impactar em quem está já colocando o projeto agora de pé. Então, esse é um ponto que, para mim, talvez a grande dificuldade, ou talvez as grandes lutas que a gente vai ter agora na 14300 é discutir com a ANEEL qual é a interpretação de aplicação das normas e quais são as normas que a ANEEL vai regulamentar para que esteja tudo ali bem azeitado e não tenha impacto no mercado. E aí entra aí a BGD, né, Crispim? Entra também o INEL, a Absolar, para que a gente esteja próximo também da ANEEL para discutir isso, né, de um modo ali, talvez com uma visão mais geração distribuída. Então, esse modo da TUS de G eu deixo aqui logo passando, logo de primeiro ponto, porque eu sei que vai dar pano para manga aí para a gente discutir. Perfeito. E a gente tem outros pontos que eu diria que ainda estão no limbo também, né? Que tá, e aí eu já caminhando para o meu amigo Matheus, na experiência de vocês lá na Tribuce, né? É uma pergunta que eu já te fiz num outro fórum, mas como a gente tem gente nova aqui, né? Exatamente essa é a ideia dos fóruns regionais, né? Eu vou repetir. O que vocês, no sentimento de vocês, percebem que é a dúvida recorrente dos clientes que estão na GD com a Tribuce? Né? O que você tem visto mais chegar? O que chega mais para a gente, Guilherme, é bem a questão que o Lucas apresentou. É a definição do modelo jurídico que vai ser implementado pelo o empreendimento de GD. Se por cooperativa, se por consórcio. Agora temos a associação civil também. E para cada... depende de que cliente o nosso cliente quer atingir, um modelo é mais viável do que o outro, porque, como o Lucas bem apontou, o consórcio você tem um controle maior, mas você tem acesso a um número menor de clientes. A cooperativa você tem um acesso mais amplo, mas você tem uma gestão mais complicada. Então, fazer essa análise da necessidade do cliente mesmo, o que ele quer atingir, é o que a gente mais faz no escritório. E também na questão da cooperativa tem muito esse ponto de que das pessoas jurídicas ingressarem na cooperativa, que é a questão de que tem que ter a mesma atividade dos demais cooperados. Hoje tem uma instrução do DREI que diz que vai um pouco contrário ao que está na lei da cooperativa. Então, às vezes você cria uma norma nova, gera mais insegurança do que traz segurança, porque você tem uma lei, e aí você tem uma instrução do DREI que diz que qualquer pessoa jurídica que queira aproveitar-se do objeto da cooperativa pode aderir à cooperativa. Mas as juntas comerciais vão aplicar o quê? E aí a gente fala para o cliente que pode, aí a gente vai registrar na junta, o Lucas deve passar isso aí diariamente, você fala, mas tem um outro cara que fez em outro estado, mas no meu estado eu não consigo, então
as dores principais, assim, pelo menos para mim, que eu trabalho mais com a parte societária, o Enai, que é meu sócio, que é o diretor da BGD, ele trata mais da área regulatória e tributária, é essa questão da escolha do modelo societário que vai ser implantado pelo cliente. E vocês... Você é advogado, Thiago? Não. Engenheiro. Ah, você é engenheiro. Tá, então você está liberado. Tá? Aliás, você toma cuidado, viu? Tem uma das... O pessoal fala que é piada, mas é uma reflexão, né? Diz que estavam 2 advogados conversando no final do expediente, eram às 5h30, foi isso, Matheus? E aí o Matheus falou pro Lucas, e aí, vamos tomar alguma coisa? O Lucas respondeu, vamos, de quem? De quem, né? É isso aí. Eu já não vim com nada, já deixei a mochila ali. Hoje é dia é verdade, é uma salva de palmas, hoje é dia do advogado. Obrigado. Esse pessoal é inteligente demais, eles criam um problema para depois eles resolverem, entendeu? Ah, sim. Mas é isso. Mas obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado pelos elogios. Claro, não podia deixar de fazer, né, Matheus? Eu vou. E aí, agora, já na linha do desculpa, né? Eu já começo pedindo desculpa, viu, Thiago? Nas minhas falas, quando eu falo de cenários e tal e tudo, eu sempre pego a EPE como referência. O que é bom, né? Eu falo assim, olha, segundo a EPE, a gente tem um dado aqui para 2025, 2030. E aí agora eu preciso dizer de coração que a parte ruim eu falo assim, na grande maioria a EPE errou. O que é bom. Eu queria deixar claro isso. Errou por quê? Porque a GD cresceu mais do que o esperado. O outro lado bom também é que todo mundo errou. Na China errado, então estamos liberados. Aí, nesse contexto, e eu sigo, eu olho, claro, as publicações de vocês, é uma referência. Como é que vocês estão vendo, quer dizer, quando você faz o cenário, você traça o cenário para a GD, ou tantos cenários, mas discussão aqui é GD, o que vocês estão levando em consideração e qual é o sentimento de vocês? Claro, tem um número ali, né, mas em que momento, de repente, você fala, opa, foi mais, né, acabou avançando mais, né, que tem acontecido, né, também vamos lá, ninguém tem bola de cristal, é difícil. Eu falei de manhã de um número, de um dado, né, 5 primeiros anos de geração distribuída, né, em 2017, que é o meio do caminho, a gente tinha 200 megas. Nos 5 anos posteriores, nós fizemos 11,8 giga. Não dá para acertar. Né? É difícil acertar. Mas quando vocês começam a trabalhar essa base de dados, esses números, vocês estão olhando para onde? Né? Qual que é a expectativa, a crença de vocês? Então, essa atividade de previsão de consumo é complexa. A gente trabalha, não dá para acertar no alvo no futuro, em 2030, 2031, que é o cenário do PDE, ou 2050, que é o cenário do PNA. A gente não está preocupado em acertar no alvo. Por isso que a gente trabalha com sensibilidade. O que é sensibilidade? A gente trabalha com premissas dentro do nosso modelo. A gente tem um modelo matemático que dá um número para a gente, e aí a gente, junto com esse modelo, a gente tem premissas, então a gente tem premissas econômicas, tem premissas de custo de painéis, de ICMS, custo nas tarifas, das tarifas reguladas que estão relacionadas com a atratividade MMGD. Então a gente tem essas premissas e a gente vai variando essas premissas para chegar nessa sensibilidade. Então, como eu mostrei no primeiro dia, a gente tem um cenário referência, que é basicamente o cenário que a gente acha que pode ser o mais provável. E nesse caso a gente está colocando lá, a nossa previsão é de 37 gigas em 2031. E a gente trabalha com sensibilidades, podemos chegar a 47 gigas ou num cenário inferior a 28. Então a gente considera que vai estar dentro desse intervalo, 28 e 47. O valor ideal a gente não tem como prever, nem é o nosso papel, a gente não tem como prever esse valor ideal, então a gente trabalha com esse cone de cenários. Que dá a tendência, né? A gente poderia dizer qual é a expectativa e tendência. Não, ajuda, de verdade ajuda muito, né? A gente tem um referencial de como que
a EPE está pensando para a gente ter alguns referenciais. Mas, de fato, falar de tecnologia e acertar aí o que vai acontecer no meio do caminho é muito difícil. Bom, gente, eu queria abrir para perguntas, né, para a gente encerrar. O César já levantou a mão ali, né, César? Por favor, fica à vontade. César da Domínio Solar. Grande, obrigado. Só para ajudar aí com o almoço das 2h30, fazer uma perguntinha rápida, mas é brincadeira. O Lucas, seguinte, você falou ali na questão das leis e tal, e não extrapolando 5 megas, você pode dividir o terreno e tal, mas como é que está a questão a partir do 2º mega tem o ICMS ainda, mas eu dividi em 5, eu não pago ICMS, como é que está essa? Eu tenho escutado muita coisa, já estamos fazendo, não estamos fazendo, enfim, qual é a tua visão em cima disso? César, muito bom. É muito comum a gente ver cluster dividido em 5 de 1 mega, tá? Por quê? Porque a gente fica no limite de 1 mega para cada uma, né, das unidades consumidoras ali com geração distribuída, mas é um ponto de cuidado. A gente não pode ter um consumidor com 2 megas, por exemplo, no mesmo local, porque aí sim, se vier a fiscalização, se ela ocorrer um dia, vai ser analisado e vai falar, opa, Lucas tem 2 megas no mesmo local. Então ele dividiu 2 de 1 megas para ter a isenção de ICMS, que é limitada a 1 megawatt. Isso no Brasil seria uma elisão fiscal. E elisão fiscal, não, planejamento tributário aqui no Brasil não é bem visto, né? A gente pode ter ali um problema. Então o que é que geralmente o pessoal faz quando faz cluster? Faz 5 megas, divide em 5 de 1 mega, mas cada titular ali é um titular totalmente diferente, porque aí cada titular tem 1 megawatt em relação a ele. E aí tudo bem, né? Como a análise é feita em relação ao consumidor, se ele tem uma usina de 1 mega, ele vai ter a sua usina de 1 mega. Se do lado, né, tem ali o Matheus com mais 1 mega, não tem problema nenhum, o Matheus tem a usina dele. Agora, se Matheus quiser 2 aqui de 1 mega cada uma do lado, uma da outra, aí a gente vai ter problema. Legal, obrigado. Perfeito. Teu nome? Adelmo, Smart 7 Goiânia. Muito bem. Parabéns primeiro aos palestrantes aí. A minha pergunta, basicamente direcionada ao Lucas, né? Você falou muito em questão da divisão, né? Dessa subjetividade. Nós, como empreendedores, sofremos muito com essa questão tributária, né? Jurídica, e essa coisa que eu ouvi há muito tempo. Falou, você quer empreender no Brasil, começa com um bom advogado, com um bom contador. E nós, da área técnica, sofremos muito com isso, né? Eu tenho um caso específico, mas a princípio a pergunta seria como a gente conseguiria lidar com essa subjetividade, principalmente em relação às concessionárias. A gente fala do marco legal para trazer segurança jurídica, mas ao mesmo tempo é uma insegurança contínua, né? Eu tenho um caso prático, né, de um cliente rural, né, com 3 unidades consumidoras pré-existentes já há mais de 10 anos, e respeitei o limite de potência disponibilizada em cada UC, 50 kW, e de repente, mais basicamente lá na SEB, na Neoenergia, exigiram que unificasse todas as UCs. Existe da Copel uma liminar falando que se fosse unidade consumidora pré-existente eu teria o direito, né? Então, assim, nós como empreendedores, como você vê e como a gente vai conseguir mitigar essa subjetividade, principalmente da interpretação, que a gente hoje cada vez mais vê que cada concessionária tem o seu jeito de interpretar e sempre buscando para o lado delas, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, viu, Adelmo? Você resolve isso com um bom advogado, né? Mas brincadeira à parte, velho. Na verdade, o que é que eu falaria, viu, Adelmo? A ANEEL realmente ela não coloca quais são os pontos objetivos, e de propósito, porque ela quer realmente analisar caso a caso para entender se tem ou não ali uma tentativa de divisão. Por o que a gente fez, por exemplo, num caso concreto, você contou a sua história, eu vou contar de uma história de um cliente meu que é parecido com a sua. Era um cliente que tinha um consórcio em Minas Gerais, dentro de um raio talvez de 3 km, ele tinha acho que 12 microgerações. Só que todas historicamente matrículas diferentes, unidades consumidoras distintas, ele foi fazendo paulatinamente. O que é que a gente conseguiu se proteger? A CEMIG foi lá e pediu para ele se reenquadrar, tirar todo mundo do sistema de compensação ou pagar a demanda contratada em tudo. A sorte dele, que aí vem aquelas camadas protetivas que a gente falou rapidamente ali na apresentação. Ele estava com áreas que tinham matrículas distintas, historicamente, ele não precisou nem desmembrar. Ele tinha conectado o pedido da solicitação em tempos diferentes, cada uma delas, tá? Então a gente conseguiu jogar o racional para a CEMIG que, olha, CEMIG, primeiro, matrículas diferentes, que aí não se confunde imóvel, que aí juridicamente, por isso que entra o advogado, juridicamente, não na ANEEL, você consegue defender bem no judiciário, na ANEEL não, na ANEEL a gente vai tomar bomba nisso.
mas consegue defender no judiciário. Então, matrículas diferentes. 2, tempos distintos, porque ele conseguia dizer, olha, como é que você pode dizer que é uma mesma planta que eu estou dividindo se eu conectei uma agora e outra daqui a um mês, outra daqui a 3 meses? Não pode ser a mesma planta. São plantas diferentes que eu fui paulatinamente colocando ali. E o principal, que aí para mim foi o que segurou a CEMIG, e em 2 anos a CEMIG não fez mais nada, ficou quieta com uma boa notificação. A gente indicou, CEMIG, eu sou um consumidor. Se você analisou o meu caso e você aprovou a minha entrada dessa forma, você não pode agora, depois que eu fiz o meu investimento, voltar atrás e dizer que estava equivocado. A responsabilidade por analisar o caso e indicar se é ou não correto é sua, porque eu sou um consumidor, literalmente, do Código de Defesa do Consumidor. Então eu sou uma parte hipossuficiente e quem domina o regulatório é você. Então, com a boa notificação, a gente colocou esses pontos na mesa e a CEMIG ficou silente. 2 anos já que ela não fala mais nada, nem na ANEEL levou, que a gente sabia que se levasse para a ANEEL, era problema. E aí, o que a gente fez com o cliente? A gente deixou ali engatilhado, de que, ó, se ela subir o tom e for para a ANEEL, vai para o judiciário, pede eliminar, porque na ANEEL a gente vai perder, porque realmente é uma zona bem cinzenta, infelizmente. Então, o que eu diria, Tadeu, se precaver com aquelas camadas protetivas, se tiver problema, uma boa notificação já para tentar já parar a negociação ali na mesa, e se não der certo, judiciário, porque no judiciário a gente consegue ter, sim, motes jurídicos ali, né, razões jurídicas, para que a gente não confunda uma planta com a outra. Um comentário também. Que eu acho que nesse caso de divisão de usina, o mais importante é que a distribuidora ela quer identificar a intenção sua na divisão da usina. Se você não teve a intenção de dividir a usina para obter o benefício, você consegue comprovar através de matrícula diferente, titular diferente, várias formas. Mas se a distribuidora identificar que você fez intencionalmente, como o Lucas falou, às vezes você constrói várias usinas. Você constrói várias usinas, uma do lado da outra, para obter o benefício, certamente a distribuidora vai barrar. Tem um caso também concreto na CEMIG. A CEMIG eu acho que é o que tem mais. No estado de Minas tem muita usina, então tem mais casos assim, né? Que a gente conseguiu que a CEMIG não identificasse uma divisão de usina, 2 usinas construídas dentro do mesmo imóvel. Só que foi construída num topo de um morro aqui, tinha um vale, e a outra construída num outro topo de morro. Então você tem uma possibilidade, não é jurídica, ela é física, de você de fazer uma usina só. E ela reconheceu que eram 2 usinas separadas, mesmo estando na mesma matrícula. Então, assim, vai depender da análise de caso a caso, como o Lucas falou, da distribuidora. Corroborando, que tem uma fala da nossa amiga Bárbara Rubim, num dos vídeos dela, ela diz o seguinte, eu acho ótimo, que é mais ou menos o que você está dizendo aí, Matheus. Ela diz o seguinte, faz o seguinte, vai para frente do espelho e conta por que você fez isso. Se você conseguir se convencer, você pode fazer. Se não, não faz não, porque se você não está convencendo nem a você mesmo, para por aí, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. É a intenção da divisão. Exato. Se ela é intencional ou ela é aleatória. aleatória. É isso. Mas eu tenho certeza que vocês combinaram essa pergunta, quando lá você faz aquela pergunta para dar uma valorada. Eu vi vocês conversando lá fora, isso daí, mas fez bem. Gente, quem mais? Almoço, né? Bateu a fome, né? Agora é o desespero. Bom, se não há nenhuma mais, eu vou agradecer, vou liberar todo mundo, está todo mundo liberado, vamos matar quem está nos matando. E agradecer, Thiago, obrigado. Obrigado pelo trabalho que a EPE desenvolve, importantíssimo. Matheus também, obrigado por você ter vindo e contar teus causos. Também Lucas, mais uma vez, aportou muito, é importante a gente ter essa visão. Gente, a todos também, muito obrigado.